social, ou sei lá, então assim, você pode perceber de falar. Talvez você não perceba, você vai conviver anos com alguém sem saber qual é aquele. Quando começa a impactar diretamente na vida dela e a limitar coisas que ela fazia antes que ela não conseguia fazer mais, ela não é questão de volta. Se ela não consegue ficar sem o celular, ela é dependente. E daquilo que rouba, e aí vamos falar biblicamente, o que rouba o tempo dela com Deus? Às vezes, a igreja não é isso. A gente passa o fim de semana inteiro na igreja, de manhã até de noite, e não tem simplesmente já só com Deus. É isso. Deus não quer isso, Deus quer intimidade também. Tudo que é exagerado. E foge do outro não. Alguém quer controlar. Nesse caso, levando a palavra seria o ideal do relacionamento com pessoas cristãs, ou casais diferentes. O casamento da pornografia depende da pessoa. Não quero ser preconceituosa, porque eu conheço excelentes profissionais que são psicólogos, que não são cristãos, e conheço psicólogos que são cristãos e não são éticos. Então, é uma coisa difícil da gente dizer. Mas como crente que sou, acredito em alguém que tem os mesmos valores e princípios consegue entender melhor o caminho que essa pessoa vive. Apesar de que, dentro do consultório, eu não gravo da minha fé. Ali o que importa é que a pessoa traz quanto aquilo incomoda ela, enquanto ela realmente precisa de ajuda para entender as respostas que estão nela. O papel do psicólogo na terapia não é dar resposta para ninguém, é fazer aquela pessoa encontrar de novo um caminho de volta para ela mesma, recuperar sua autoconfiança, sua autoestima, seus valores positivos, e caminhar junto com ela até que ela possa caminhar nas pernas dela. As pessoas costumam dar isso muito mais espiritual, né? Também. Se você faz coisas, isso não é problema psicológico. E é um tratamento especializado. Acho Até para também. uma pessoa, às vezes, é difícil aceitar que ela não precisa. Exatamente. Chega uma pessoa que eu falei, olha, é melhor você procurar uma terapia, você está me chamando de louca? Não. Entendeu? Então as pessoas devem ter preconceito. Vocês, Esse ideal seria uma psicóloga cristã. talvez a pessoa se sinta melhor, assim. Porque, gente, cada nós, você compartilhar as suas coisas mais sujas com alguém, seja ele quem for, é muito difícil. Até com o nosso pastor, não é verdade? Até com o nosso pastor é difícil, às vezes a gente abrir nosso coração, mas se a gente não confia nele, né? Como é que a pessoa de uma hora para outra vai aceitar uma terapia? Às vezes até não tem uma questão. Eu, claro, hoje que sou cristã, sou terapeuta, gostaria muito de ter uma terapeuta cristã. E fiz terapia com 9 anos, quando não era crente. Porque é importante em alguns momentos da vida da gente. Mas é claro que nessa situação, talvez eles fossem se voluntários para alguém que ele fez ninguém. Alguém que não pode. Eu vejo o caso do parente dela, quando procurou ela foi para pedir ajuda. Claro. Eu sei que a reação dela foi de destruir. Não, gente, eu oro. E se eu estou na tua posição? Mas a primeiro momento, minha primeira Sua reação, eu sei, eu entendo. Se eu tivesse que Eu soltar essa Eu peguei uma tesoura e falei, pessoal, isso vai acabar agora. E peguei o fio, uma vela e se fui com tudo, cara. Eu senti o teclado do computador voando na minha cabeça. Porque, óbvio, ele não ia deixar eu cortar o fio e detestei, entendeu? Depois minha mãe falou, ai, A sua reação. eu preciso ter. Foi a reação dela, mas ele estava pedindo ajuda. Claro, e assim, guardadas as proporções, gente, quando envolve É família, difícil, família. você quer logo resolver de outro jeito. Se fosse qualquer pessoa de fora, teria toda a paciência de ouvir, orar, entender, na família, né? É a mesma coisa quando a pessoa é assaltada. Você está com um carro. A sua vontade é acelerar e se mudar. Mas muitas vezes a pessoa morre por causa disso. É melhor entregar. Quando se prepara, considerado, eu gosto de isso não tem problema não. Então, se eles não conhecem, eles não vão aceitar ajuda. E outra coisa, gente, a gente está falando do outro, né? Muitas vezes a gente
influencia muita coisa. O garoto vê muita propaganda do verão, né? Aquela coisa toda lá. Aí ele vai mais pra frente, vai querer pesquisar fundo, mais coisa. E eu costumo até falar com os atletas, tá? Quando a gente tem esse papo desse tipo assim, me dizer que essa questão da pornografia vai causar coisas na mente, vai ter problema no relacionamento dele. Porque ele vai ver uma coisa e vai chegar no casamento, vai querer fazer, que a mulher com certeza não vai fazer, e ele vai ter esse todo tipo de problema. Outra coisa, a imagem de mulher está impressa na mente dele, não é aquela comunicação. E essa pessoa real se sente a pior criatura da face da terra. Por quê? Porque é comparada com a devassa. É o E a mesmo. propaganda da cerveja. É reação em cadeia, pelo um monte de gente a Prostituta desse mundo, né? Outro dia eu estava num ponto de ônibus, o pai com o menino no colo, menino pequeno, a mãe, aí os dois conversando e o menino no colo, o pai dizendo para o menino assim, meu filho, você vai ter 3 mulheres, 3. E a mãe dizendo, não meu filho, você vai crescer, vai ficar homem, vai respeitar a sua esposa. Você vai respeitar a sua mulher. E o pai dizendo, não, meu filho, você vai ter 3 anos. Me deu uma mulher tão grande que eu sei que é um problema, né? Porque algumas já é difícil, gente, a gente está 3, acho que só o cara mesmo. Vai dizendo que nem andava. Outra armadilha que acontece muito é o nosso despreparo. Às vezes é um despreparo de conhecimento, às vezes é um despreparo emocional, às vezes é um despreparo espiritual. Que depende se eu tenho uma vida fraca ou não de oração. E se eu tenho intimidade com Deus. Se eu conheço a voz daquele que é o meu Senhor, eu sei quando Ele está falando comigo, quando Ele me orienta. Se eu não tenho intimidade com Ele, fica difícil. Como é que eu vou receber de Deus algo da cultura de alguém se eu não falo com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus? Isso aqui a gente já falou. Displicência com as questões da sexualidade. Nós não somos seres assexuados, gente. Nós somos seres sexuais. Que nos relacionamos o tempo inteiro com pessoas. Às vezes estamos num momento fragilizado da nossa vida. Carentes por algum aspecto, vivendo crise no nosso casamento, vivendo crise na nossa vida profissional. Nesse momento a gente precisa estar mais atento. Para que a gente não permita Satanás nos usar de forma de oração. Se eu pudesse dar algumas dicas para vocês, que é um pouquinho do resumo que a gente falou. Fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não temos todas as respostas. Não tem que sair daqui hoje Master Blaster, Ultra, Mega Conselheiro. Não é isso. Eu tenho sim que sair daqui com o firme propósito de buscar em Deus toda a capacitação que a gente pode oferecer para as pessoas. Seja no hospital, seja no presídio, seja nas nossas igrejas, seja onde Deus colocar a gente. Eu tenho que sair daqui com esse compromisso. Tem momentos que o máximo que a gente vai conseguir fazer melhor é ouvir. Ouvir é uma ferramenta fantástica. Pode ser que você, a única coisa que vai fazer por aquela pessoa naquele momento é ouvir e orar com ela. E Deus pode fazer coisas tremendas na vida daquela pessoa. Simplesmente porque você dedicou alguns minutos do seu tempo para ouvir alguém que sofre. Porque nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, a gente precisa estabelecer tempo e local para o aconselhamento. Às vezes a gente vai ter esse aconselhamento acontecendo em vários momentos. Por quê? Porque senão a gente se esgota. E a gente não cuida de uma pessoa só, a gente cuida de várias pessoas. A gente tem a nossa vida pessoal, a gente volta para o trabalho. Então a gente precisa estabelecer limites. Na minha opinião, isso é um exercício melhor que pode existir na vida de qualquer pessoa. Estabeleça limites na sua vida, para tudo. Inclusive para você, ter um tempo só para você. Tenha um tempo de oração junto com essa pessoa que te procurou e precisa de ajuda. Tenha um tempo de oração com ela, por ela, pela vida dela. Deus vai falar muitas coisas no teu coração nesse tempo de oração.
ferramentas de capacitação, tudo isso é importante, gente. Qual é o nosso foco quando a gente cuida de alguém? Em termos de liderança cristã. Às vezes é orientar, às vezes é apoiar, às vezes é prevenir um conflito, às vezes é tudo isso junto. Identificar problemas que são mais graves e precisam de um acompanhamento. Precisam. Talvez essa pessoa só faça isso para você. Auxiliar o amadurecimento cristão desse indivíduo. Nossa função principal é levar essa pessoa a Cristo. Nós somos um embaixador de Cristo no que fazemos. Nossa função é levar essa pessoa a Cristo. Refletir o amor e a misericórdia de Deus nessas atitudes que nós temos. De compaixão. As pessoas percebem como o nosso interesse é genuíno. Quando a gente está ali realmente entregue naqueles 5 minutinhos que você deve cobrar. Isso pode mudar uma vida, já vi isso. Às vezes isso faz mais do que existe interação. Eu já vi isso acontecer. Nós não temos que ter todas as respostas, porque a nossa função é equipar essa pessoa com as respostas que Deus tem para ela. E ela tem que aprender a buscar isso. Primeiro a gente ensina, mostrando a palavra, orando com ela. Daqui a pouco ela vai fazer isso com ela mesma. Daqui a pouco ela vai estar buscando em Deus, porque senão a gente vai ser eternamente uma muleta para ela. E a nossa função não é essa, a gente vai essa pessoa a crescer. Isso é que faz um líder cristão. É também aplicar esse espírito no momento de crise. Sabe essa história da gente aprender os versículos desde que se converte? Para que aquilo faça morada no meu coração? É para isso que a gente busca o estudo da palavra. Porque vai ter momentos no meu coração para não pecar e não castigo. É isso aí. E levar conforto, gente. Levar orientação, alegria, mensagem de Cristo para essa pessoa que sofre. Essa pessoa que te procurou está sem esperança. Muitos estão pensando em tirar a vida. Chegaram a um limite tal de comprometimento da sua vida, dos seus sonhos. Ela olha para a sua realidade, tudo está ruim. Tem gente que pensa em tirar a vida. Na verdade, o que ela pensa é em acabar com a dor. Mas para que ela possa acabar com a dor, o que ela pensa de fato é a sua própria vida. Já pensou se é você que vai ser essa pessoa a ajudar ela a entender que o que Deus quer para ela não é isso? E isso não significa ficar criticando porque ela é endemoniada porque está querendo se matar. Não é isso. É fazer ela entender o tamanho do amor que Deus tem por ela. O Salmo 113 diz, eu queria que vocês imaginassem isso. Imagina o que é a Via Láctea. Muito grande, né? Imagina o que é o planeta Terra dentro da Via Láctea. O que é o planeta Terra na Via Láctea? Então, imagina o que somos nós dentro do planeta Terra e dentro da Via Láctea. O que nós somos? Um pontinho. Nada. Nada. Mas o Salmo 113 diz que o nosso Deus poderoso, grandioso em obras, se inclina para ver o que se passa na Terra e conhece o que vai no nosso coração. A gente não está sozinho. Nós não estamos sós. Essa obra é do Senhor, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra que Deus quer fazer na sua vida em primeiro lugar. E através da sua vida na vida que Deus colocou no seu caminho, porque isso também não foi por acaso. Deus colocou alguém na sua vida, às vezes na sua família, como a compartilhou aqui, e olha ele sobre a sua vida, pela sua coragem, de poder abençoar a gente, de abençoar a sua vida. Não foi por acaso. Porque um dia você teve a coragem de dizer isso para os meus irmãos, porque isso de vocês hoje não tem um dia para eu abençoar por essa pessoa. Eu sei isso. Nada do que a gente vive é por acaso. Que salmo foi que você falou isso aí agora? 113. Vou deixar um versículo para vocês. A gente está encerrando a nossa primeira parte. E a gente vai ver um videozinho para concluir. Para os que vão para as outras turmas, deixei aqui meu contato, meu WhatsApp também. Qualquer coisa que vocês precisarem.
precisarem, alguma dúvida, orientação, às vezes encaminhamento, administração de alguém, enfim. Eu deixo à vontade para vocês, tá? Eu vou disponibilizar para deixar com vocês, tá? Deus nos permite consolar, porque um dia nós fomos consolados. Esse texto é maravilhoso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele é a própria consolação. Que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Tudo aquilo que a gente passa, nem sentir. Um dia Deus vai usar isso para abençoar. Amém? Amém. Vamos encerrar aqui esse vídeo. Olha só, eu fiquei pensando, quando você falou assim, você precisa também de alguém, não é? Para conversar, para se abrir. Sim. E aí eu estava comentando aqui com ela, o pastor da nossa igreja, ele faz isso, vai para congresso. Esse ano ele já tirou, a igreja deu para ele umas férias, para ele passear com a esposa. Ele foi para vários países. Os pastores precisam ser cuidados também, gente. Em geral, pastorado, o ministério pastoral é solitário. Aqui no pastorado, numa situação como essa, dependência de Deus, para quem ele vai contar isso? Ou para outro pastor? Ou para Deus, em primeiro lugar? Ou para o Senhor? Tem momentos na vida que um detalhe, algo não vai dar certo. Um detalhe. Nesse momento a vida vai bater forte, dura, vai ser avassaladora, vai passar por cima de você. E você vai torcer para que não volte a acontecer uma segunda vez. E vai acontecer uma outra turbulência, uma outra crise, e vai bater tão forte quanto da primeira vez. O momento mágico da tua vida não é quando não existir crises, turbulências. O momento mágico da tua vida é quando você tiver consciência, certeza, quem são as pessoas que você conquistou no lugar do coração e na vida delas. Quem são as pessoas que vão se doar por inteiro para você, não por causa de um cargo, não por causa de uma função, mas porque você soube se tornar especial. É quando alguém, ela dá o melhor dela para você, por admiração, por respeito. Quando ela se doa, ela se entrega por inteiro, não por obrigação, mas porque você se tornou especial na vida dela. Quantas vezes você precisar, essas pessoas vão estar lá, do teu lado, dando o que elas têm de melhor. Nem filho faz isso por obrigação, mas faz por admiração, por amor. É esse momento em que não é o sangue, não é um laço de sangue, mas é quando a gente vai conquistando cotidianamente o direito, o mérito de estar na vida dessas pessoas. Eu acho que esse vídeo resume um pouquinho da nossa tarefa, como líderes e como pessoas. Conquistar o direito de ser ouvido, de fazer diferença na vida de alguém. Ao mesmo tempo que sua responsabilidade, isso é um presente que Deus dá para a gente. Não tem nada mais gratificante do que você poder olhar a obra que o Senhor faz na vida de alguém, do que Deus tem dizer para a sua vida. Isso é maravilhoso. Não com vaidade, não com mérito próprio, simplesmente porque você um dia se disponibilizou e entendeu qual era a missão que Deus deu a você nesse mundo.
como diz o lema de vida relevante, né? Viver com a vida relevante é viver de forma que a nossa presença beneficie outras pessoas. Eu creio firmemente nisso. Que Deus possa abençoar vocês. Amém.